José Manuel, o que se está a passar no Reino Unido é motivo de preocupação ou achas que pode ser um daqueles epifenómenos passageiros? Bom dia, Carla, de novo. Bom dia. Olha, eu diria que é bom darmos atenção e, porventura, preocupar-nos, porque as explicações simples para o que aconteceu, por regra, não são boas. Costuma-se dizer que a explicação mais simples é a melhor de todas, mas aquelas que encontram um único motivo, um único pretexto, são explicações pobres, num caso como estes, em que há ali vários elementos à mistura. Primeiro que tudo, aquilo que se tem passado de uma forma global não tem qualquer tipo de justificação nem desculpa. Portanto, não vamos pôr aqui nem bans, nem talvez, não sei o quê. Não é assim. Há uma aparente vontade de usar um pretexto que ainda por cima, na sua formulação mais básica é falso, quer dizer, o pretexto da morte daquelas crianças em Southport, incluindo uma portuguesa. Elas foram mortas por um miúdo, um pouco mais velho, portanto um rapaz, filho de pais oriundos do Ruanda, e não, como foi sugerido em alguns momentos, por alguém que tinha acabado de chegar, de atravessar o canal, vindo daqueles barcos que alimentam a imigração ilegal, nem tinha, que se saiba, digamos, ligações ou muçulmanas, portanto, que se saiba, hein? São cristãos, estes casos são cristãos. Pronto, não tem nada a ver com aquilo que foi um pretexto incendiário. Aqui há talvez um pequeno detalhe que eu gostava de chamar a atenção, que é uma política pública que acontece em muitos países da Europa, que é quando estas coisas acontecem, há as autoridades, com receio, às vezes, de acirrar os ânimos, não dão a informação toda. Portanto, já falámos disso aqui algumas vezes. Quer dizer, se alguém começa a esfaquear alguém, é porque é doença mental. Se há... Quer dizer, e não se dá informação precisa do que é que pode estar em causa. Arrefecer. E isso cria desconfianças. As pessoas desconfiam, já não acreditam na explicação oficial. Neste caso, houve alguma demora até haver informação sobre quem era o autor daquele atentado, e essa demora, em vez de acalmar os ânimos, acirrou-os. Isto não desculpa nada, atenção, estou só a dizer que é, porventura, uma indicação sobre a forma como as autoridades devem passar a lidar com estes casos. Achar que a ausência de informação é melhor do que a informação, ou que uma boa desculpa é melhor do que a verdade, é errado. Porque neste momento, e isto é outro tema que vale a pena debater um pouco, neste momento, um dos motivos porque as pessoas acreditam ou tendem a acreditar em boatos difundidos pelas redes oficiais é porque deixaram de ter confiança nas fontes de informação. Pelas redes sociais. Pelas redes sociais, desculpa. Sim. Pelas redes sociais é porque deixaram de ter confiança ou na informação, meios de informação tradicionais, ou nas autoridades. E ontem estava, enfim, não tem nada a ver com isto, mas ontem estava a ver, quer dizer, depois dizia assim, mas como é que as pessoas querem que se acredite ainda, que se siga reverencialmente os órgãos de informação tradicionais e as autoridades, quando, por exemplo, nos Estados Unidos, independentemente do que a gente pensa dos vários candidatos, tínhamos até ao debate, digamos assim, de Biden com Trump, Biden estava perfeito. Era o que diziam os jornais e era o que dizia o Partido Democrata. Depois houve o debate. E de um momento para o outro, instantaneamente, passou a não estar bem e a haver uma pressão enorme para ele se ir embora. E disseram dele cobras e lagartos, o que normalmente não diz todos assim. Ele foi-se embora. E já merece uma estátua no Monte Rushmore. É o melhor presidente desde Washington, desde Lincoln. E a própria Kamala Harris era uma... era uma vice-presidente não prestava e agora é a melhor candidata possível. Sim. Quer dizer, quando este é o discurso, não apenas que, enfim, que o partido diga isso, a gente está habituado. Os partidos dizem todos a mesma coisa. Agora, que os principais órgãos de informação dos Estados Unidos, as referências, tenham este discurso, depois as pessoas perguntam, mas porquê é que as pessoas vão de confiar? Porquê é que as pessoas vão de confiar? Não é preciso ir muito mais longe. Nós tivemos uma tentativa de violação e ataque com caçadeira
a duas raparigas na barragem de Pó, ou junto à barragem de Póvoa e Meadas. É um sítio... Estive lá a fazer férias este ano. Eu conheço, é lindíssimo. É lindíssimo. E o que é que acontecia nas redes sociais? O homem estava com uma caçadeira e as redes sociais, os caixas de comentários começam a dizer, os jornais falavam em o espanhol. É óbvio que também diziam é que se fosse angolano ou outra nacionalidade do continente africano não seria identificada a nacionalidade, mas outros diziam que o espanhol era uma forma de dizer que ele era cigano. E era isto que estava nas caixas de comentários. Claramente. Pronto, porque há uma desconfiança. Não acreditavam nas notícias. Depois, o espanhol passou a ter um rosto, não tem nada a ver é um ex-militar, tem 74 anos, ao que parece, e, portanto, agora já pode ser claramente identificado, não é? Pronto, eu acho que isto são lições que a gente deve tirar. Gera inúmeras, porque a possibilidade de ser cigano naquela zona não era nada impossível, não é? Há muitos. Depois o andar-se com uma caçadeira às vezes também coincide com o perfil. Agora, de repente, o homem tem a carinha espetada nos jornais porque até é uma forma quase indireta de dizer não é isso que vocês estavam a dizer, não é? Mas de repente passou a ser o espanhol. E isto gera, porque os jornais deixaram de dar as notícias sobre os factos, mas sobre os factos que eles acham que devem acontecer e os que não devem acontecer. Realmente não informam de uma forma comum. Pois, pronto, eu acho que isso é uma questão muito relevante e que vive para o futuro. E a ideia de que as redes sociais são sempre culpadas de tudo e elas é que desinformam, vamos lá ver. Só um bocadinho de um exercício de memória. Primeiro, portanto, agora a culpa é do Elon Musk e do X, não é? Antigamente era dos panfletos. Era de tudo, mas, por exemplo, há 13 anos houve notícias em Londres. O motivo foi completamente diferente. Foi também uma morte. Naquele caso foi um africano, portanto, alguém de origem africana que foi morto por um polícia. Aquilo da polémica, porque se ele tinha disparado, se não tinha disparado, havia uma mala no colete do polícia, enfim, não interessa agora os pormenores. Houve motins. Basicamente, houve pilhagens, porque aquilo foi muito usado para assaltar estabelecimentos comerciais. Foi quase só Londres. Portanto, não se espalhou pelo país e durou menos dias do que está a durar este. Durou apenas alguns dias. Como é que aqueles motins e aquelas pilhagens foram organizadas? Através de grupos de mensagens, não o WhatsApp, não o X, mas umas coisas que já não existem. Que entretanto desapareceram e que nunca foram objeto de grande polémica, que foram os grupos de mensagens de um telemóvel, que entretanto também já desapareceu, que eram os BlackBerry. Quem não se recorda, eram uns smartphones com teclas mesmo, assim pequenininhos, com umas teclas que as pessoas achavam que era o futuro. Olha, depois... até não teria sido um mau futuro. Pronto, mas foi muito derrotado. mal visto nessa altura. Foi muito mal visto nessa altura. O quê? Os BlackBerries? Eu estou a falar das teclas. Não, os BlackBerry havia o grupo dos os adeptos, o clube dos BlackBerrys e os clubes dos iPhones. Sim. Ganhou o iPhone, pronto. Ganhou o iPhone ao BlackBerry. Pronto. Eu nunca tive BlackBerry, portanto não sei como é que eles funcionam. Não sei muito bem como é que funcionava, aquilo parecia intuitivamente melhor. Portanto, porque tinha teclas, era mais intuitivo. Mas depois percebeu-se que não era preciso ter teclas para funcionar bem. Enfim, bem, não interessa. Agora, repara, foi um método que foi usado. Agora, se nós pensarmos em coisas que acabaram em revoluções, eu aqui há uns tempos, por exemplo, falei aqui a propósito de um destes problemas do Médio Oriente, dos pogromos que houve ali para a zona de Odessa, final do século XIX, princípio do século XX. E começaram com boatos. Que haveria judeus que tinham morto uma criança. Não tinha morrido ninguém, não havia judeus envolvidos, mas foi assim que eles começaram. O assalto, o 14 de julho, o assalto à Bastilha, que enfim é o momento mítico de arranque da Revolução Francesa. Há quem diga que não, que ela começou umas semanas antes em Grenoble, mas não interessa. É o momento que toda a gente diga como o arranque da Revolução Francesa. Houve um assalto à Bastilha porque aquilo estava cheio de prisioneiros e de câmaras de tortura. Pois bem, havia 7 presos, 4 e há prisioneiros políticos, para mais. Havia tudo isto porque o Marquês de Sade tinha lá estado preso e criou uma mitologia à volta disso. E depois havia 7 presos. Era definitivamente maluco, quer dizer. Pronto, havia 7 presos. 3 a quais chamaríamos malucos.
pronto. E que um deles saiu, andou a passear por Paris e depois voltou novamente para a prisão porque de facto não podia estar noutro sítio, e 3 que eram burlões. Portanto, e uns deles até aristocratas. Portanto, e no entanto, aquilo foi... tudo isto está reunido no mito. Na Revolução Russa, um dos boatos que correu em São Petersburgo antes do assalto ao Palácio de Inverno era que o governo provisório, portanto que era dos mencheviques, não dos bolcheviques, ia entregar São Petersburgo aos alemães. Tinha um plano para entregar São Petersburgo aos alemães, o que era falso, não existia. Mas foi explorado por figuras tão mitológicas como Lenin ou Trotsky. Portanto, ora bem... Temos um grande boato na história portuguesa, que é o matam o mestre. Não sabemos se é um boato intencional. Exatamente. Esse foi mesmo criado. É um boato intencional. Isto, em momentos destes, acontece, e não é preciso nem o Elon Musk, nem o X, nem o Twitter, nem o Facebook, nem o WhatsApp, nem nada dessas coisas, nem o TikTok, não é preciso. Sempre houve ocasiões destas e porventura até mais rápidas, no sentido de mais incendiárias muito rapidamente, até porque não há mecanismos de correção para desmentir. Não há mecanismos para desmentir. Eu fiz a pesquisa para uma série de televisão que ajudou-se, filme. E tão bom. O que é dramático é que não se... É assim, os jornais, porque eram muito institucionais... Um boato que envolveu uma das 12. Os jornais eram muito institucionais, portanto, todo o país falava do boato e os jornais não dão espaço para que elas possam desmentir o boato. Portanto, saem notícias do género de dizer as 12 vão processar o Hospital de Santa Maria. Quer dizer, mas na prática... dizer o boato foi isto, nasceu aqui, surgiu assim, essa possibilidade não havia. Mas todo o país falava do boato, não é? Houve para os mais novos é um boato que envolvia uma doce e um jogador de futebol. Uma cantora e um jogador do então Benfica, que teve a sua carreira... Do então não, o Benfica não existe. Sim, ele era então jogador do Benfica. É assim, nós só falamos dela, mas a carreira dele foi particularmente prejudicada. Portanto, só falamos da Laura Diogo e não falamos dele. E, portanto, é que, apesar de tudo, as pessoas hoje têm possibilidade de desmentir, porque muito rapidamente também podem vir para as redes sociais e à televisão. Portanto, o pior de tudo nestas matérias é a hipocrisia. E aqui, e sempre em todos os momentos, vai-se culpar um meio. Podem ser os telefones, pode ser a rádio, pode ser o que se quiser, não é? Porque as pessoas não querem ver o que é que está lá e, portanto, como não querem ver o que é que está lá, culpam, olha, aquilo que se fazia sempre no passado, não se dizia culpa-se o mensageiro, é isto, é culpar o mensageiro. Prosseguindo, portanto, essa é uma das questões. A outra questão é, a culpa é de um senhor chamado Tommy Robinson, que está num hotel em Chipre e que, através das redes sociais, incendeia isto tudo, porque ele é de uma coisa chamada English Defence League, portanto, Liga da Defesa da Inglaterra. Reparem que aqui há uma diferença, nós falamos muitas vezes de Reino Unido, mas o Reino Unido são quatro nações, digamos assim. Portanto, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, nem é uma nação inteira, é um bocado, e Inglaterra propriamente dita. E às vezes nós vemos nas imagens, nós temos noção disto quando há futebol, porque no futebol eles são, ao contrário do que é habitual, são 4 países diferentes, no futebol, no rugby, noutras coisas, são países diferentes. E aí vemos aparecer a bandeira de Inglaterra, que a maior parte das pessoas não tem noção que bandeira que é aquela bandeira da Cruz Branca sob fundo, ou melhor, da Cruz Vermelha sob um fundo branco, é a bandeira de São Jorge. E que essa bandeira voltou a aparecer agora algumas destas manifestações, juntamente com a bandeira inglesa. Portanto, e acham que isto é tudo deste senhor. Isto é uma coisa tão marginal e tão minúscula que não atribuir apenas a ele me parece procurar encontrar aquilo que é fácil, que é um bode, também mais uma vez um bode expiatório. Independentemente de ter havido alguns destes, e os motivos particularmente de ontem, aqueles que não chegou a acontecer, mas os protestos estavam preparados para ontem, terem componentes, alguns deles, ou racistas ou muito perto disso, como por exemplo ameaças aos advogados que tratam de assuntos de refugiados ou de imigrantes, assaltos, portanto, tentar incendiar mesquitas, tentar incendiar hotéis onde vivem refugiados, coisas desse género. Portanto, isto é intolerável, seja qual for o ponto de vista.
Como é intolerável também aquilo que aconteceu com uma jornalista da Sky, que foi um jornalista da Sky que, ao fazer uma reportagem num bairro, já não sei em que zona da Inglaterra, foi ameaçado por manifestantes muçulmanos. Tal como é intolerável o facto de terem atacado e incendiado uma empresa israelita em Londres, o mesmo tipo de manifestantes. Tudo isto é intolerável e já agora devemos condenar tudo e não apenas escolher um ou outro. Até porque aqui é um dos problemas. É um dos problemas e que não ficou totalmente resolvido, designadamente nas declarações da polícia, que é a acusação, que foi de resto, digamos, também repetida por Elon Musk, que a polícia poderá estar a atuar de acordo com dois pesos e duas medidas. Isto é, ser mais tolerante ou mais compreensiva para manifestações de minorias, nomeadamente muitas daquelas, como voltaram a acontecer nestes dias, em que aparecem bandeiras da Palestina, e mais rigorosa com manifestações destes classe branca pobre, digamos assim, ou brancos pobres, ou homens brancos pobres. Pronto. E isso é algo que as declarações de alguns responsáveis policiais não esclareceram totalmente, porque em vez de dizerem aquilo que me parece a mim que era o mais correto, tratamos todos por igual e tratamos todos como cidadãos com o seu direito individual, começaram a falar em políticas comunitárias e trabalho com as comunidades, o que cria a percepção ou o receio de que, em alguns casos, haja uma diferente tolerância em função daquilo que são as comunidades das minorias. Pronto, que é isto que está em causa basicamente. O que nos leva a algo, e eu sobre esse algo gostava de ler um bocadinho de uma resposta que me foi dada numa entrevista que fiz já há 8 anos. Esta entrevista fiz em julho de 2016 a um professor de Oxford, e que ele diz o seguinte, peço desculpa, a citação é um bocadinho longa, mas acho que vale a pena. Pode parecer um conceito abstrato falar dos que foram deixados para trás pela globalização, os que perderam com a globalização, mas neste caso devo dizer que os vi com os meus próprios olhos. Fiz a campanha do Remain, portanto foi alguém que andou a fazer campanha pelo FICA no Brexit, nas zonas mais pobres de Oxford, e ouvi o que as pessoas me diziam. Claro que não estão a passar fome, mas passam momentos difíceis. Queixaram-se-me de que perderam os empregos para trabalhadores vindos do leste da Europa. Na altura era leste da Europa, entretanto já não é bem assim. Essa realidade já mudou. Que sentiam que tudo estava a mudar à sua volta, que já não reconheciam o seu próprio país. Ao mesmo tempo, desafiavam-me a olhar para as mansões da zona norte de Oxford, onde moram pessoas fabulosamente ricas, gente que volta a ter criados, como noutros tempos, como no final do século XIX, a Downton Abbey, banqueiros americanos, oligarcas russos, filhos de milionários chineses, gente da City de Londres. Em frente dos olhos dessa gente, dos quarteirões pobres de Oxford, estavam os vencedores e os derrotados da globalização. Lado a lado, na mesma pequena cidade. Não sei se vocês conhecem Oxford. Oxford é muito pequenininho, portanto é uma coisa pequenininha. Esta realidade ainda é mais dramática nas regiões do norte de Inglaterra e em Gales. Aí é fortíssimo o sentimento que se ficou para trás, tal a sensação de medo relativamente às mudanças culturais e ao impacto das vagas de imigrantes. Tal como é grande o ressentimento relativamente às elites, às longínquas e cosmopolitas elites de Londres ou de Bruxelas. O slogan "Vamos reconquistar o controle das nossas vidas" foi um slogan muito poderoso, é um slogan do Brexit. E pronto. Quem me disse isto, e foi uma entrevista que eu nunca esqueci porque achei que dizia coisas premonitórias, foi Timothy Garton-Ash. É uma entrevista em que ele diz, o título era "Eu fiz a campanha do Brexit. Atenção que o Trump pode ganhar." Na altura ninguém achava que isso fosse possível. Ninguém achava que fosse possível. Ali aconteceu, não é? Estamos em 2016. E, portanto, há aqui uma realidade que, olha, se calhar o Timothy Garton-Ash só se apercebeu dela, porque mesmo vivendo em Oxford, sendo professor em Oxford, não ia para aquelas zonas, a não ser quando foi fazer a campanha. Eu não sei se estou assim injusto com ele, mas pronto, não sei até que ponto é que ele se tinha já percebido dela e que nós muitas vezes não vemos nem queremos, ou não queremos ver. E desse ponto de vista,
eu acho que nós temos, olha, pegando um tema, uma questão que tu deixaste de alguma forma no teu lançamento, que é, mas então não há um governo recém-eleito, mas então não há uma maioria muito grande no Parlamento? É verdade que há, mas quer esse governo, quer essa maioria, aqui é preciso pôr de facto um mas. E que mas é este? Ponto 1. A última eleição no Reino Unido, que deu uma grande mudança de sentido digamos, de maioria política, foi uma eleição com muito pouca participação, com um nível de participação muito elevado. E a votação que teve o partido que venceu, portanto o Labour, os trabalhistas, deu-lhe para vencer com uma maioria gigante, mas sobretudo pela divisão dos adversários, não é? E pelo sistema eleitoral inglês, porque eles tiveram uma votação que em termos percentuais é idêntica à votação da Sra. Le Pen, ou do partido da Sra. Le Pen e do Bardella em França. Portanto, o que aqui aconteceu, e eu vi alguns textos sobre isso, é assim, há mais de 10 anos, há 12 anos, porventura, que os ingleses, os britânicos e os ingleses em particular, porque isto é muito um problema de Inglaterra, estão, de alguma forma, a votar para que algumas coisas mudem, designadamente as coisas que têm a ver com a política de imigração. Durante muito tempo acreditaram que eram os conservadores que queriam trazer essa mudança, e a desilusão foi total. Acreditaram que era o Brexit que ia permitir essa mudança, e a desilusão foi total. E agora houve uma mudança política, e repare que na última eleição acontecem duas coisas. Acontece baixa participação eleitoral, uma vitória com poucos votos, e um partido que não tem eleito quase ninguém, de um momento para o outro, tem um resultado extraordinário, que é o partido mais anti-imigração do Reino Unido, que é o Reform Party do Sr. Farage, que de resto se tem distanciado de todos estes acontecimentos, fez declarações sobre isso. Portanto, há aqui alguma coisa que não devia ser ignorada, porque o número de imigrantes ilegais que há no Reino Unido não para de subir. Não para de subir. Quer dizer, e ninguém parece pior. Quer dizer, a França não quer ouvir falar do assunto, portanto, e as medidas que podia tomar do lado de França para que eles não atravessassem para o Reino Unido não são tomadas, ou são tomadas muito arrastando os pés, e do lado do Reino Unido eles chegam, e portanto, e a preocupação é como é que é uma preocupação completamente. São tantos que têm que se integrar, tem que se arranjar motivo para eles, só que isto acontece ainda por cima numa economia que não é a economia da Europa de pós-guerra, que era uma economia pujante que absorvia tudo. E a Alemanha absorveu os turcos, e os portugueses, e os italianos, e para a França os argelinos, os portugueses e os espanhóis, e portanto tudo aquilo era absorvido, e passado uns tempos estavam todos já tinham saído dos bairros de lata, já estavam a construir casas, já estavam a ser os seus negócios. Isso já não é assim. A economia, em particular a economia inglesa, é uma economia que se arrasta com níveis de crescimento anémicos. Quer dizer, enfim, nós estamos em Portugal e às vezes dizer isto é o que é, não é? E, portanto, é uma economia onde os empregos novos são criados, são empregos de baixos salários. Uhum. São empregos de baixos salários. Para essas pessoas. Para essas pessoas, mas depois puxam todos os outros empregos, todos os outros salários para baixo. Portanto, quando tens muita oferta de mão de obra, não há disputa pela mão de obra existente, e portanto os salários baixam, depois aquilo põe tudo para baixo, não é? Portanto, não é só, é evidente, lá no topo nota-se pouco, mas quem está mais próximo destes níveis também nota isso, e isso de resto também se nota em Portugal. Já ouvi empresários a falarem disto. Portanto, é evidente que há profissões onde não há mais especializadas, onde pelo contrário está a haver subida de salários, porque há a raridade da oferta de mão de obra. Mas isto é um mercado como outro mercado qualquer, é um mercado também da mão de obra, e portanto também ele tem que ser regulado, e isso é reconhecido por todos os setores. E portanto, isto obviamente não justifica nada, e não diz, eles estão a fazer isto e portanto têm todo o direito de ir assaltar um hotel de refugiados. Não é disso que está em causa. Isto é um caldo de cultura perigoso. É um problema que não pode ser ignorado, é uma expectativa eleitoral que foi criada e que não se resolve dizendo, nós somos amigos dos refugiados, nós somos antirracistas, até porque muitos deles não são refugiados.
no sentido de refugiado do termo. Já tivemos aqui programas em que discutimos a diferença entre migrantes económicos e refugiados. Os refugiados fogem de uma guerra. Os migrantes económicos tentam encontrar uma melhor vida, podemos dizer, fogem da pobreza, mas isso também quem sai do Rust Belt nos Estados Unidos e tenta ir para zonas mais prósperas, também está a fugir da pobreza e não é por isso que passa a ser um refugiado. Portanto, nós temos aqui algumas questões que não podemos de forma nenhuma ignorar. Até porque isto, para alguns setores da sociedade, não interessa, eu sei que há exploração, e designadamente destes grupos radicais, há exploração deste mal-estar. Mas uma coisa que está naquela frase, que é uma frase, repara, dita há 8 anos pelo Timothy Cartanache, eles já não se reconhecem no seu país. É uma coisa muito... Repara, eles não se reconhecem no seu país e eu vi isso em muitas reações e muitos comentários. Agora, ao que está a passar em Inglaterra, não é apenas porque há competição pelo seu posto de trabalho. É porque, ao mesmo tempo, há outros fatores que os fazem sentir desconfortáveis. E muita gente faz sentir desconfortável. Fatores culturais. Fatores culturais, exatamente. E que têm a ver com... agora, de repente, a história do país não vale nada. No passado, tudo foi um crime. Depois, as políticas identitárias, em que há uns que têm que ser promovidos e outros que, como já cá estavam, como são dos exploradores, mesmo quando foram pobres toda a vida. E no caso da Inglaterra, atenção, a Inglaterra é uma sociedade muito classista, onde as diferenças sociais são muito acentuadas há séculos. Portanto, de repente, essa gente dizer, mas então agora eu também sou culpado? Quer dizer, eu também sou culpado da escravatura, eu tenho que lhes pagar e tenho que os indemnizar e tenho que lhes acolher bem porque eu andei aqui a beneficiar da escravatura, e por aí adiante, não é? Esse discurso todo cria um ambiente que é malsão. Portanto, as políticas identitárias, ao não tratarem as pessoas como o ser humano individual único que deve ser protegido e acharem que ele só pode ser protegido no quadro da sua comunidade, atiram as comunidades umas contra as outras. Ou podem atirar as comunidades umas contra as outras. E, portanto, isto também não deve ser ignorado. Porque se há coisas... Por exemplo, um argumento que eu tenho, que se ouve muito e que eu ouvi-me discutir muito em alguns programas agora nos órgãos de informação britânicos, que é assim, está bem, mas nós precisamos dos imigrantes para fazer crescer a economia. Em Portugal o argumento equivalente é precisamos dos imigrantes para nos pagar a segurança social. Mas agora já perguntaram às pessoas se para terem mais 10 ou 20 euros no fim do mês, elas preferem isso ou preferem sentir-se bem? Porque não é apenas o fazer as compras no fim do mês, até porque depois entramos numa discussão muito complicada que é, está bem, ok, a economia cresce, mas faltam casas. A economia cresce, mas eu não tenho, o custo de vida está tudo mais caro, porque não é só esse tipo de discussão muito economicista, que às vezes é usada pensando que se vai convencer quem está a sentir-se mal, às vezes só acentua o sentimento, esse tipo de sentimentos. E, portanto, eu creio que estes elementos, estes acontecimentos têm que ser tratados como devem ser tratados, no sentido que são casos de polícia, e, portanto, desse ponto de vista, é uma daquelas coincidências históricas importantes e curiosas, que é, nós temos como Primeiro-Ministro a pessoa que em 2011 estava à frente da acusação pública no Reino Unido, portanto, o Keir Starmer, e teve mão muito dura na altura para quem andava atrás disso, mas não se pense que isto é apenas um caso de polícia que se resolve apenas pela polícia ou apenas policiando as redes sociais. Porque fizemos isso, estamos a tirar a areia para os nossos próprios olhos.